Olá, sejam bem-vindos à oitava e última aula do nosso curso de Panorama Bíblico do Antigo Testamento. Na última aula, nós estudávamos sobre os profetas menores e vimos um pouco sobre a mensagem de cada um deles, de Amós, de Jonas, Oséias, enfim. Nessa última aula, nós concluiremos a mensagem de cada um desses livros, tentando olhar panoramicamente um pouco para cada um deles e também para o contexto por trás de suas histórias. Nós começaremos então com o livro do profeta Miqueias. Eu quero dar como título aqui a vitória da graça. Não é? Quem foi Miqueias? O texto bíblico nos diz que ele foi um homem do campo, um homem de Moreset Gat, não é? Essa cidade era uma pequena cidade que ficava ao norte de Jerusalém, nas terras baixas da Judéia, não é? E Miqueias estava acostumado a toda essa região e toda a questão rural e toda a questão do povo, não é? Do campo, de fato. E essas são algumas imagens daquilo que seria a Moreset Gat, as ruínas dela e ela nos dias de hoje. Ele era um homem dessa cidade e nós podemos dividir a sua mensagem em duas partes. A primeira parte é a mensagem do profeta que se queixa de Deus, a queixa de Deus, aliás, perdão, contra o povo e contra a nação, e o profeta vai queixar-se também, não de Deus, mas usando a queixa de Deus para falar do pecado do povo, e a segunda parte como um apelo do próprio Deus ao povo, de que se o povo se arrependesse e voltasse, o próprio Deus os restauraria e faria com que os seus pecados fossem lançados no mar do esquecimento, são as palavrinhas do capítulo 7 de Miqueias. Então, é de volta aquele ciclo que eu mencionei a vocês na aula passada, de que o povo peca, Deus os exorta através do profeta, se eles não se arrependerem seriam destruídos, se eles se arrependerem Deus os restauraria, eles se arrependem, Deus os restaura. Aí eles vão e abandonam Deus de novo. Deus manda o profeta fala que se não se arrepender vai destruir. Se arrepender, Deus vai abençoar. Eles se arrependem, Deus restaura. É a mesma coisa sempre e sempre. No livro de Miqueias a gente vê isso também. E o profeta Miqueias é chamado para dizer exatamente isso para o povo. Se vocês se arrependerem e voltarem, os pecados de vocês serão perdoados. E toda a iniquidade de vocês será tomada por mim e será lançada tal como uma pedra no mar. E essa pedra irá para a profundeza do mar, e de lá nunca mais eu a tirarei, e nem dela mesmo me lembrarei. São as palavras do próprio Deus, através desse profeta, o profeta de Miqueias. Então, ele foi esse profeta acostumado à vida rural, que é chamado pelo próprio Deus a profetizar contra aquilo que em Miqueias 1:7 é denunciado, né? A adoração idólatra, tão comum no meio do povo israelita naquela época. Há uma outra imagem aqui ainda desse homem, não é, chamado por Deus para profetizar e para chamar o povo de toda essa região à restauração e todo esse povo à adoração ao Senhor. E a ideia dele, ao mencionar coisas do campo e coisas do mar, que é o que nós encontramos no final desse livro, é que se esse povo se arrependesse, se esse povo lamentasse, chorasse e voltasse, que assim como profundo é o mar, o pecado de cada um deles também seria lançado no mar e seria esquecido ali pela pessoa do próprio Deus. De modo que o tom e a mensagem de Miqueias não destoa de alguns outros livros que já foram aqui mencionados, quando olhando panoramicamente para ele. Quando nós passamos de Miqueias, nós encontramos o livro do profeta Naum. E a mensagem de Naum tem por objetivo falar do consolo de Deus, a mão de Deus, que traz consolo para a vida daqueles que se arrependem, daqueles que entraram no pecado, entraram no caminho da rebelião e da rebeldia, foram disciplinados por isso, estão vendo as consequências desastrosas caso permaneçam nessa situação de rebeldia, mas que se arrependessem dos seus pecados e voltassem, seriam consolados por Deus e restaurados também. Em Naum, a gente vê a mensagem do Senhor relacionado ao fim da crueldade. Não é quando é que ele viveu? Isso é importante a gente lembrar também. Um pouco sobre a data e propósito de Naum. Ele viveu entre 663 e 612 a.C., como está aí no slide, e o propósito foi consolar o povo de Deus de que o Senhor julgaria Nínive. É curioso que Naum, ele fez o mesmo que Jonas fez. Ele foi profetizor contra Nínive. Em Jonas, 100 anos antes de Naum, a nação de Nínive se arrepende. 100 anos depois, quando Naum vai e profetiza, Nínive não se arrepende, Deus destrói a cidade de Nínive, como disse que faria
por meio do profeta Jonas, mas não aconteceu porque o povo se arrependeu. 100 anos depois, quando Deus manda outro profeta, Jonas já tinha morrido, agora Deus mandou Naum, o povo não se arrependeu. E o povo dessa época oprimia o povo de Israel. E fazia com que o povo de Israel sofresse. Boa parte também por causa de pecados de Israel. Mas nem só por causa de pecado. Nem todos eles sofriam por causa de pecados. Alguns por causa da consequência, da violência e da crueldade dos seus dias. Como, por exemplo, hoje. Há muitas pessoas que sofrem por conta da violência nos nossos dias e por conta das suas próprias escolhas que acabaram as envolvendo na violência. Mas existem outras pessoas que não se envolveram com criminalidade nem violência, mas acabam sofrendo as consequências da violência que aí está. Era esse mais ou menos o contexto na época de Naum, nesse período que está no slide. E Deus então chama Naum para profetizar contra Nínive e para consolar o seu povo de que Deus estava cuidando de todas as coisas. Então Deus revela nesse livro que todos que forem injustos com o seu povo serão julgados e serão punidos. Deus sempre vai cuidar do seu povo e vai restaurar o seu povo após momentos de luta e de dificuldade. Um pouquinho sobre o significado do nome, não é? O nome Naum vem da ideia de que Jeová conforta, aquele a quem Deus conforta, ou conforto, ou consolo, ou aquele que é consolado, enfim, que consola, ou que é consolado. Existem todas essas possibilidades ou tentativas que alguns tradutores apresentam para o nome de Naum. E esse nome exemplifica muito bem a própria mensagem de todo o livro. Bem, Naum ele fala sobre adoração ao Senhor, sobre o juízo contra o pecado e sobre a paz. O povo deveria continuar adorando, o povo que não estava deveria adorar, aqueles que estavam pecando seriam julgados, as nações que estavam subjugando o seu povo seriam julgadas e, por fim, o pecado seria destruído e haveria paz naquela terra. Aconteceria o fim da crueldade, como eu coloco aí no slide. Isso é um resumo ou uma visão panorâmica da mensagem do profeta Naum, na qual Deus, por um lado, bem breve, bem curto, não é? Bem simples, chama o povo ao arrependimento, mas por outro lado, fala para esse povo, olha, eu estou cuidando de vocês, apesar da crueldade, apesar da violência, eu não abandonei vocês, eu permaneço fiel e no fim vocês desfrutarão de paz. Apenas não abandonem a minha presença, não deixem a minha palavra. Quando nós viramos a página, nós vamos para o livro do profeta Abacuque. Por que o mal existe? Esse é um dos grandes temas desse livro. Se Deus é bom, por que a gente sofre? Se Deus é todo-poderoso, por que a gente sofre? Ou seja, não é de hoje a ideia de que se Deus é bom e Ele é todo-poderoso, o mal não deveria existir. E o pensamento que já existia naquela época e que existe até os dias de hoje é o seguinte. Deus pode ser bom. Mas como ele não é todo-poderoso, então ele não pode fazer nada. Ele é até bom, mas como ele não é todo-poderoso, o que ele vai fazer? Outros vão dizer, não, Deus é todo-poderoso, mas ele não é bom. Então, como ele não é bom, ele é todo-poderoso, ele poderia acabar com todo o mal, mas como ele não é bom, então ele não resolve nada. Agora, se eu tenho um Deus que é todo-poderoso e tenho um Deus que é todo-bondoso, por que a coisa ruim ainda continua acontecendo? As coisas ruins ainda continuam acontecendo na história da humanidade. Essa é a grande questão que é levantada através do livro do profeta Abacuque em seu tema do mal, em sua teodiceia, como nós a chamamos. Tem essa frase do Epicuro, que é bem conhecida, onde ele diz o seguinte, se Deus pode acabar com o mal, mas não quer, ele é monstruoso. Se quer, mas não pode, ele é incapaz. Se não pode, nem quer, é impotente e cruel. Se pode e quer, por que não o faz? Na mentalidade do homem sem Deus, Deus deveria acabar com o mal ontem. Deus deveria acabar com o mal desde o momento em que o mal foi semeado no coração da primeira mulher e do primeiro homem. Se Deus não o fez, de alguma maneira, ele se mistura com o próprio mal e nós então precisamos considerar uma outra divindade distinta dessa divindade maldosa a quem estamos adorando. Essa é a ideia por trás das palavras de Epicuro e por trás também das impressões que muitas pessoas tinham na época de Abacuque. Quando Abacuque começa a sua profecia, ele dá a impressão de que vai levantar as mesmas questões. Mas tal como Asaf faz no Salmo 73, 74, ele chega à conclusão de que de fato Deus estava no controle de todas as coisas, de que nada passa despercebido aos olhos do Senhor Deus. Assim sendo, Abacuque vai no capítulo 1, versículo 1 a 3, introduzir a sua pessoa, introduzir a sua profecia, uma espécie de lamentação, né, como está aqui na sequência, semelhante
em muitos aspectos, a lamentação do profeta Jeremias, no início daquele livro, Lamentações de Jeremias, e o foco dessa lamentação do profeta Abacuque é sempre esse, não é? Por que o povo está sofrendo? Por que o mal existe? Não é? Por que tudo está sendo destruído? Mas no próprio livro de Abacuque, ele vai dar a resposta, dizendo que a razão pela qual esse sofrimento existe é que o povo de Israel havia abandonado o caminho do Senhor. O povo de Israel estava distante daquilo que Deus gostaria que eles se envolvessem, daquilo que Deus gostaria que eles vivessem. E essa era a razão pela qual a vida estava sendo destruída. E é por isso que no capítulo 2 de Abacuque, Abacuque vai orar: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Por quê? Porque Abacuque tinha essa consciência de que se Deus não trouxesse vida genuína e libertação de toda aquela idolatria na qual o coração do povo estava envolvido, certamente o povo sofreria. E não haveria mais vida, não haveria mais esperança, e tudo aquilo que um dia havia sido profetizado seria finalmente destruído. Não encontraria cumprimento, não é? Mas Abacuque então se recorda da fidelidade do Senhor e clama ao Senhor por toda essa libertação através da lamentação que nós encontramos em especial no capítulo 2. Há uma frase de Jonas Madureira em que ele diz o seguinte: em relação à questão emocional do mal, precisamos restaurar a lamentação. Orações sujas, pesadas, sofridas. Não confundamos com as murmurações, que são orações daqueles que perderam a fé. Lamentação é a oração de alguém que não perdeu sua fé em Deus, mas que não esconde a dor em seu coração. Essas palavras do Dr. Jonas exemplificam claramente o coração de Abacuque ao ver a destruição sobre a nação de Israel. Só Deus, somente Deus tinha o poder de trazer vida aonde a morte vencia. Assim como Jesus na cruz. E assim como tantos outros que lamentaram e que fizeram menções de sofrimento, de angústias e da dor em seus corações por causa da situação que acontecia. Mas tal como nas palavras de Jesus, nós encontramos nas palavras de Abacuque: Deus meu, Deus meu. E isso faz toda a diferença. Porque numa genuína lamentação, o que nós encontramos são homens que, a despeito da murmuração que existe fora da lamentação, que existe como pecado, a lamentação, ela começa com esse reconhecimento de que Deus é o meu Deus, de que Ele está comigo, de que Ele é o que me sustenta. Eu não compreendo, eu não entendo o sofrimento, a destruição e toda a desgraça que foi derramada sobre a minha família, sobre a minha igreja, sobre a minha nação, mas eu continuo crendo que Ele é o meu Deus. E mesmo que as minhas palavras venham a ser duras, e não venham a ser bonitinhas, ou venham a ser até mesmo sujas em minha oração, eu não posso começá-la de um modo diferente do que Deus meu. E não posso terminá-la da maneira diferente como o próprio Abacuque terminou no capítulo 3 de sua profecia, dizendo: ainda que a figueira não floresça, ainda que o gado seja arrebatado, não é, do curral, ainda que não haja isso, ainda que não haja aquilo, ainda que acabe tudo, a minha alma continuará a se alegrar em Deus. Eu continuarei a exultar no Deus da minha salvação. Dando a ideia de que a paz permaneceria, não por causa das coisas que Deus deu, mas pela pessoa de Deus, que se deu a ele, Abacuque. Esse era o desejo de Deus para todo o seu povo. Mas apenas esse homem se levantava para orar da maneira como Deus gostaria que todos se levantassem em sua época. Um pouquinho ainda sobre Abacuque, né? Nós temos o capítulo 3, versículo 2, que já foi mencionado aqui. Bom, quando nós conhecemos a história de Abacuque, nós imediatamente somos remetidos à história de Jó, especialmente a esses capítulos 38 e 40, nos quais Deus se apresenta como aquele que cuida da natureza e de toda a criação, como aquele que também está no controle da situação de disciplina que se abate sobre uma família, uma pessoa, uma nação, uma igreja. O mal em si, ele não existe. O mal que vem sobre o povo, na verdade, ele vem por causa da ausência do bem que deveria tomar o seu lugar naquela situação. O que existe, então, é a ausência do bem. Toda vez, então, que esse questionamento é levantado por que o mal existe, a resposta que há é que o mal em si, ele não existe como essência. Ele não foi criado num determinado momento dizendo, quando Deus disse, ó, haja o mal. Isso nunca aconteceu. Mas criando o que é bom,
criando o próprio bem e criando a liberdade na esfera daqueles que viviam mergulhadas nesse bem, existiu a possibilidade do mal surgir na história da humanidade. E é nessa esfera de liberdade da ação do bem que nasce o mal. Um exemplo simples, banal, mas que pode ajudar é, por exemplo, a construção de uma parede ou de uma cerca. Mas imagine um pedreiro construindo uma parede que dali a algum tempo será destruída por um ladrão que fez um buraco naquela parede para arrombar aquela casa e assaltá-la. E aí quando você chega à sua residência arrombada e assaltada, você vê um buraco na parede. E aí eu te pergunto, o que existe ali? É um buraco? Não é? Se você quiser pegar aquele buraco, você pega aquele buraco, não é? O buraco existe? Algumas pessoas vão dizer, não, o buraco não existe, o buraco não é nada. Mas a gente tem noção do que seria um buraco. Mas, na verdade, o buraco naquela parede nada mais é do que a ausência da própria parede. Deus, então, criou o bem, mas com a criação do bem, ele criou a possibilidade desse bem ser corrompido por causa da liberdade no qual esse bem está mergulhado nas relações pessoais. Então, com o adulterar ou o abuso desse bem, ou a corrupção desse bem, o corruptio bonum, não é como dizia Agostinho, nós encontramos a inserção do mal na história da humanidade. E esse mal, então, tem a promessa de ser destruído quando, por fim, aquilo que foi criado para ser o bem, o correto, o ideal, for totalmente restaurado por Deus. Quando aquilo for totalmente restaurado por Deus, nós sabemos que as promessas relacionadas a isso estão ligadas a novos céus e nova terra, o mal já não existirá mais. Essas coisas já terão passadas, porque haverá acontecido uma restauração de todas as coisas que, de alguma maneira, passaram a ser corrompidas com a entrada do mal por causa da própria desobediência humana. Essas coisas são trazidas à memória de Abacuque e quando nós o encontramos no final, nós o vemos louvando ao Senhor, mencionando aquelas palavras que eu disse há pouco, ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que aconteça um monte de coisa, a minha alma continuará a buscar, a exaltar, a exultar e a se alegrar no meu Deus, no meu Criador. Essas palavras de Mateus se aplicam muito bem a esse livro. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Esse homem chorou, esse homem lamentou, e Deus o consolou. E ele é um exemplo para todos no nosso tempo. Quando nós passamos de Abacuque, nós chegamos a Ageu. Ageu é o livro que também vem com um questionamento, né, sobre de onde vem o sofrimento. De onde vem o sofrimento. Ageu ele começa com a ideia do retorno do povo de Judá do cativeiro babilônico. A figura de Ageu é exatamente a seguinte. Nós temos aqui um mapa daquela época, um mapa da época de hoje, não é? Tentando ilustrar aí para vocês um pouquinho de para onde o povo da Judéia foi. Perceba que a seta começa na cidade de Jerusalém e vai até Bagdá, onde seria provavelmente a região da antiga Babel, né? Provavelmente naquela região. Então, quando acaba o período babilônico, lá onde seria o Iraque hoje, a Babilônia antigamente, e os judeus voltam para a sua terra, essa é uma figura do retorno deles para a sua terra, o povo é liberto do cativeiro da Babilônia, como está aí no slide, eles recebem dinheiro para reconstruir o templo, dinheiro dado pelo Ciro, não é? Dinheiro dado pelo Império agora persa. Eles usam o dinheiro deles para a reconstrução de sua própria casa, essa figura representada aqui logo em seguida. Nós vemos logo no primeiro capítulo de Ageu, o Senhor Deus usando o profeta Ageu para chamar o povo à responsabilidade. Ele o tempo todo menciona ali, não é? Veja para onde os seus caminhos os levaram. Né? A expressão hebraica é coloque o vosso coração, shmu levavren, sobre os vossos caminhos, al darrehen. Ou seja, para pensar na onde o coração de vocês está levando vocês. Nenhuma tradução em português traduz dessa maneira porque não faz muito sentido para nós. Mas as traduções às vezes encontrar vejam por onde seus caminhos os levaram ou coisa assim. Mas na língua original é mais forte porque veja onde o coração de vocês fez com que vocês caminhassem. Em que caminhos o coração de vocês tem sido colocados. Por quê? Porque naquela época o coração deles estava sendo colocado na casa deles. Eles receberam dinheiro não para construir a casa deles, mas para construir o templo em Jerusalém. Mas quando começaram a surgir ameaças de invasão externa,
invasão estrangeira, eles passaram a usar todos os recursos disponíveis para construírem as suas próprias casas, casas apaineladas, como diz o capítulo 1 do profeta Ageu, e no final do capítulo 1 Deus vai dizer, olha, essa é a razão pela qual, quando vocês recebem o salário e vocês chegam em casa, não existe mais, como se vocês tivessem posto num sactel furado. É por isso que vocês recebem isso e vocês recebem aquilo, e com um assopro eu faço com que acabe rapidamente. Sabe por quê? Porque vocês se lembraram da casa de vocês e se esqueceram da minha casa, diz o Senhor. Aí, o final do capítulo 1 é Deus usando o profeta Ageu, para mais uma vez chamando o povo, se arrependa, porque não era apenas que eles estavam deixando de construir um templo, eles estavam deixando de construir aquele lugar onde eles tinham comunhão com Deus. Deixar o templo de lado, naquela época, significava deixar Deus de lado, porque sem o templo não tem comunhão, sem o templo não tem sacrifício, sem o templo não tem aspersão sobre o propiciatório, sem os templos não há sacrifício, sem o templo não há o cumprimento da lei, do Levítico, que nos ensina sobre como nós nos santificamos para entrar na presença de Deus. Então vocês não querem o templo, vocês não querem se santificar, vocês não querem ter comunhão comigo, vocês acabaram de chegar da Babilônia, vocês querem voltar para lá de novo? Essa é, com as minhas próprias palavras, obviamente, aquilo que Deus está levantando Ageu para chamar o povo, dizendo, olha, a coisa mais importante que vocês têm que se fazer nesse momento é se preocupar com o meu caminho, se preocupar com a minha palavra, se preocupar com aquilo que faz com que vocês estejam na minha presença totalmente restaurados. Deus então levanta Ageu, Deus diz por que está disciplinando o povo com a dificuldade financeira, né, porque não estavam usando o recurso dado para o fim correto. Nessa figura aí a gente vê Ageu, né, olhando para o templo e dizendo, olha, minha casa está em ruínas, enquanto vocês estão construindo as suas casas apaineladas com madeira trazida do Líbano, não é? Os cedros do Líbano. O povo, então, com a sua liderança, se arrepende. Curiosamente, Josué e Zorobabel, que eram o sacerdote e o governador de Judá, quando eles retornam do cativeiro babilônico, eles se arrependem e com eles toda a nação se arrepende e pede o clamor e o perdão do Senhor. E Deus ali promete abençoá-los. Deus é maravilhoso. Deus promete que os abençoaria diante daquele arrependimento do povo que se comprometeu em fazer aquilo que deveriam ter feito. Trazendo para os nossos dias esse panorama de Ageu, nós podemos ver a ação de Deus que traz as nossas vidas do inferno para a vida eterna, não é? Da perdição nos traz para a salvação. Deus nos abençoa com recursos materiais e espirituais, e Deus é aquele que nos aconselha a usarmos segundo as suas orientações para o nosso próprio bem. Não é? Se nós estivermos usando todos os recursos que Deus tem nos dado, segundo as suas orientações, nós sempre seremos abençoados, nada nos faltará quando nós colocarmos Deus no topo, na cabeça de todo planejamento pessoal, seja de um orçamento, seja de uma viagem, seja de uma compra simples, seja de um casamento, seja de um diploma que eu vou buscar por meio de um curso universitário. Quando Deus está na cabeça de todas as minhas decisões, eu posso ter por certo que a sua mão há de me acompanhar. E essas são as palavras do próprio Deus, no final do livro do profeta Ageu, prometendo abençoar o seu povo, diante do arrependimento sincero de cada um daqueles homens e mulheres. Muitos que não se arrependem acabam sofrendo lutas espirituais por causa disso. Se nos arrependermos, não é? Deus nos perdoará e certamente nos abençoará ainda mais. Não é? Trazendo ainda para os nossos dias, tudo isso se resume a isso. Se Deus perdoou os seus pecados e salvou você, então não use o que Ele lhe der sem antes consultá-lo. Não feche os ouvidos para Deus, mas glorifique a Ele, dando ouvidos à sua palavra, com seu trabalho, seus bens, sua agenda, suas palavras, etc. É aquilo que nós vemos no livro livro de Tiago, na Epístola de Tiago. Apenas ouvintes, não sejamos apenas ouvintes, não é? Enganando-nos a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, que persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Será feliz naquilo que fizer. É isso que o profeta Ageu falou para o povo de Israel, o povo de Judá, quando eles voltaram do cativeiro babilônico. Seguindo então, após o livro do profeta
Ageu, nós temos o livro do profeta Zacarias, que trata da reconstrução de vidas, a maneira como o próprio Deus prometeu a reconstrução daquela nação. Então, nós hoje só pensamos em reconstruir as nossas vidas, porque em algum momento as nossas vidas estiveram destruídas, em algum momento elas estiveram perdidas, e no nosso país especialmente, mas não só em nosso país, nós temos encontrado muitas famílias assim, chegando às igrejas, com histórias totalmente de destruição, de abandono, enfim, de tristeza e sofrimento. E o que nós encontramos é uma palavra do próprio Deus trazendo restauração para essas pessoas, para essas famílias. Quando nós olhamos para esse texto de Zacarias 3, 8 e 9, nós vemos o Senhor dizendo: ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos, eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Então, há uma promessa do Senhor Deus, não é? De que ele derramaria do seu espírito de graça. Veja esse texto de Ezequiel 12, 10, também na projeção. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e de súplicas, e olharão para mim a quem traspassaram e pranteá-lo-ão sobre ele, como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Quem olha para essas palavras hoje, imediatamente as associa à pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas naquela época isso não era tão claro, mas é impressionante como Deus está usando o profeta aqui para falar messianicamente sobre uma realidade que estava por vir, não muito tempo depois do próprio Zacarias, né? De sua morte. De modo que o livro do profeta Zacarias é recheado de promessas e de coisas relacionadas à vinda do Messias, à vinda do Cordeiro de Deus. Quem é que foi Zacarias? Próximo slide nós vemos que ele foi um neto de Ido, não é? Nós vimos isso lá em Neemias 12, 4. Ele era de uma família muito nobre, era membro do grande sinédrio. Era um amigo do Ageu, a gente já falou do Ageu aqui, e era o segundo maior profeta messiânico em toda a Bíblia Sagrada. Nós vemos, mais do que ele, apenas o profeta Isaías, mencionando tantas coisas sobre a vinda do Messias. Continuando, próximo slide, por trás da história, nós temos que durante o reinado de Ciro, mais de 50 mil judeus voltaram da Babilônia para Jerusalém, e Zacarias está envolvido com tudo isso. Mais de 50 mil pessoas, e eles passam a reconstruir o templo. História bastante parecida com a do profeta Ageu. Mas no meio de tudo aquilo, eles começam a se distrair com outras coisas, devido ao perigo da invasão de estrangeiros, e eles passam a dar atenção para a sua própria casa e para os seus próprios problemas. E é nessa altura, então, da história que o Senhor Deus também chama Ageu e Zacarias para profetizar ao povo. Então, nós temos Ageu e aqui Zacarias, a gente já viu Ageu, não é? Chamados para exortar o povo a dar mais importância para aquilo que tinha maior valor. Mais importante do que a segurança material era a segurança espiritual daquele povo. E parecia que eles estavam se esquecendo disso. O medo os levou ao desespero e também ao desprezo das palavras de Deus e ao distanciamento do Senhor. E isso poderia trazer para eles um retorno de um novo cativeiro, possivelmente. O retorno de uma vida destruída, caso eles não se arrependessem e não dessem ouvidos à palavra do Senhor. E nessa profecia, o Senhor os lembra que ele enviaria o Messias, o verdadeiro rei, e que enquanto o povo estivesse firme nos caminhos do Senhor, que nada aconteceria com eles. Até a vinda daquele Messias, eles estariam seguros. Então Deus os chama ao arrependimento, e o chamado ao arrependimento é o início de uma vida segura nas mãos de Deus. À medida que eu me arrependo e retorno, eu encontro segurança nas mãos de Deus. Mas enquanto eu permaneço distante, enquanto eu não me arrependo, eu vou amargar as consequências que vêm do pecado. Quer estar seguro? Essa é a mensagem de Zacarias. Arrependa-se do seu pecado e comprometa-se com Deus. Qual é a promessa? O Messias. Por isso ele fala tanto do Messias nesse livro. Vejamos aqui alguns textos sobre o Messias ali encontrados, não é? Nos próximos slides. Mas sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e de súplicas, e olharão para mim a quem traspassaram e prantearão sobre ele como quem pranteia pelo filho unigênito. E chorarão amargamente por ele como se chora amargamente
pelo primogênito, texto já lido, não é? Interessante que lá em Lucas 23 está assim: Jesus, porém, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Lá em Zacarias 9:9 nós lemos: Alegra-te muito, ó filha de Sião, e exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvo, pobre e montado sobre um jumentinho, e sobre um jumentinho, filho de jumenta. Quando a gente olha Zacarias 9,16, dizia o Senhor, seu Deus, naquele dia o salvará como ao rebanho do seu povo, porque como pedras de uma coroa, eles resplandecerão sobre a terra. Em Zacarias 13:1, naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para a purificação do pecado e da imundícia. Em Zacarias 13:6, se alguém lhe disser, que feridas são essas nas tuas mãos, dirá ele, são feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. Em Zacarias 6:12 nós lemos, e fala-lhe dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem cujo nome é Renovo, ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. E curiosamente João 2,19 diz, Jesus respondeu e disse-lhes, derribai este templo e em 3 dias eu o levantarei, falando da própria ressurreição. Então, como é que nós podemos reconstruir as nossas vidas, né? Olhando para a mensagem panorâmica desse livro? Dando ouvidos à palavra de Deus, arrependendo-nos dos nossos pecados, entregando as nossas vidas ao Messias. O sangue do Messias é o que é suficiente para a restauração das nossas histórias, para a reconstrução das nossas vidas e da vida de tantos outros que um dia estiveram distantes do Senhor e que chegam até o Senhor com uma vida totalmente quebrada. O único caminho para estas pessoas, à luz da mensagem de Zacarias, é se arrependam e enquanto voltarem, voltem tementes e fiéis ao Senhor. O livro seguinte é o livro de Obadias, e como está no slide, eu quero colocar o tema de Obadias, a justiça sobre os ímpios. E esse livro é muito interessante, não é? Como vocês veem no slide, ele é o menor livro do Antigo Testamento, ele foi redigido em especial para a nação de Judá, povo do sul, e foi escrito por volta do século V a.C. E a história por trás desse livro é impressionante. Quando o povo de Judá estava sendo levado para o cativeiro babilônico, o livro do profeta Obadias vai nos dizer que o povo de Edom, povo mais ao sul de Judá, roubava o povo de Israel, que tentava fugir dos babilônicos, ou mesmo aqueles que eram levados pelos babilônicos e estavam dentro de uma espécie de fila de escravidão, eram meio que surrados ou zombados e até mesmo assaltados. E aqueles poucos que tentavam fugir eram apanhados pelos edomitas, assaltados pelos edomitas e às vezes mortos ou às vezes entregues nas mãos dos soldados babilônicos. E o ponto é que os edomitas são um povo irmão do povo israelita. Lembra que o cabeça, o pai da nação de Edom, foi Esaú, que foi irmão de Jacó. Jacó, o pai dos israelitas, Esaú, o pai dos edomitas. De modo que Deus, nesse livro, vai tentar falar com esse povo de uma maneira bastante dura, incentivando os israelitas, né, a confiarem na promessa de Deus, de que aqueles que zombaram do seu povo, mesmo quando esse povo estava sendo disciplinado. Imagine você, uma criança sendo disciplinada pelo pai, e aí um amiguinho vem e zomba daquela criança. O pai não se alegra daquilo, porque a disciplina entre pai e filho, e ninguém tem que ganhar nada, ou pelo menos se alegrar por conta do sofrimento de uma disciplina que é feita corretivamente e em amor. Edom estava se valendo do sofrimento dos seus co-irmãos, não é? Dos seus irmãos nacionais, pelo menos, os israelitas, para poder se enriquecer e também para agir violentamente, maldosamente. De modo que o livro do profeta Obadias é uma resposta de Deus para o próprio pecado do povo, para a vida desobediente do povo de Edom. E uma palavra também para o próprio judeu, dizendo o seguinte, olha, vocês viram o que fizeram com vocês, mas aquilo que fizeram com vocês não estava, num certo sentido, dentro dos meus planos. O meu servo que vai disciplinar vocês é Nabucodonosor, Deus o chama dessa maneira. É ele a minha vara de correção, não são os edomitas. Eles estão fazendo mal para vocês, aguarde que no tempo certo eu os vingarei. No tempo certo, a minha mão estará sobre a vida daqueles que têm intentado mal contra o meu povo. Então, seguindo o slide, nós percebemos que Edom seria julgada
por causa da sua maldade contra o seu irmão Jacó. E aqui nós temos um paralelo interessantíssimo, né, encontrado entre o livro do profeta Jeremias e o livro do profeta Obadias, como livros que retratam o mesmo evento, o evento da destruição da cidade, o evento das pessoas sendo levadas para o cativeiro babilônico. Nós poderíamos dividir ou esboçar o pequenino livro de Obadias da seguinte maneira. Nós temos na primeira parte a humilhação de Edom. Deus, só tem um capítulo o livro, não é? Então, do verso 1 ao 14, Deus humilhando Edom. Dos versos 15 ao 18, o dia do Senhor e o juízo das nações. O dia do Senhor como sendo, não é o domingo nem o sábado, mas dia do Senhor aqui é o dia do terror mesmo, o dia do juízo. E, por fim, a exaltação de Israel. No finalzinho, os 3 últimos versículos, Deus vai dizer para essa nação que essa nação está nas mãos dele e que era para a nação descansar tranquila, que a mão poderosa do Senhor iria estar sobre eles ao longo de sua trajetória. Esse é o resumo panorâmico do livro do profeta Obadias. Um outro livro que nós encontramos no meio dos profetas menores é o livro de Sofonias, cujo tema é o mesmo que o de Obadias, o justiça sobre os ímpios. Quando nós olhamos para Sofonias, nós percebemos que Sofonias teve a missão de profetizar ao povo de Judá também durante o reinado de Josias. E nós conhecemos pela história, não é, dos reis de Israel que Josias não foi um rei mau. Pelo contrário, ele empreendeu inclusive uma reforma na vida espiritual do povo, da vida da nação. O que nos dá a impressão de que a profecia de Sofonias tenha sido anterior às reformas de Josias. Conforme está no slide, né, sua obra foi realizada imediatamente antes das reformas de Josias, entre provavelmente 630 a 625 antes de Cristo. O tema de Sofonias é esse, o grande dia do Senhor, a destruição de toda a terra por causa do pecado de Judá. Pelo menos no começo do livro, no primeiro capítulo, nas primeiras páginas, a palavra de Sofonias é essa: Deus vai julgar a terra, juízo contra o pecado. Há pecado aqui na nação de Judá. Mas só que eu não vou destruir mais só Judá, eu vou destruir todo mundo. Eu vou destruir o mundo inteiro. Todas as nações da terra vão ser punidas por causa do pecado de Judá. Essas são as palavras de Deus por meio de Sofonias no início desse livro. De modo que o tema do juízo final, como popularmente é conhecido, é recorrente no livro. De modo que no livro a gente percebe o tempo todo Deus falando desse o dia do Senhor, ou o último dia, ou o grande dia, ou às vezes apenas naquele dia. Essa expressão, abre aspas, naquele dia, fecha aspas, é muito usada por esses escritores, esses profetas desse período da história, como sendo o dia em que todas as promessas de Deus de punição do povo, de fato aconteceriam, teriam o seu cumprimento. Não é? A gente pode esboçar o livro do profeta Sofonias, também pequenino, 3 capítulos, da seguinte maneira. Ele fala do dia da ira do Senhor, ou o dia do juízo do Senhor, no capítulo 1. No capítulo 2, os juízos contra as nações vizinhas. E no capítulo 3, o pecado de Jerusalém e a sua redenção. Aquilo do ciclo que eu tenho mencionado para vocês. Depois de falar, Deus diz para eles: caso vocês se arrependam, eu estarei aqui. Mas vocês precisam se arrepender, voltar aos caminhos, temer o meu nome. Vocês terão a bênção sobre a sua vida. Então, Deus ele usa o profeta Sofonias para dizer isso ao seu povo, ao mesmo tempo em que garante para o seu povo a punição ou o julgamento de todas as nações que permaneciam nos caminhos distantes do Senhor nosso Deus. E agora indo para o panorama do último livro do Antigo Testamento, pelo menos colocado na nossa cronologia, né, dentro da nossa estrutura canônica, o último livro do Antigo Testamento, é o livro do profeta Malaquias, que tem como tema voltando ao primeiro amor. Quando nós olhamos para Malaquias, então, algumas informações iniciais sobre esse livro, né, são as seguintes, conforme está no slide. Ele é o último dos profetas menores, ele traz mensagens de Deus para o povo de Judá. Ele foi escrito em aproximadamente 450 a.C., após o final da construção do Templo de Jerusalém. E embora construíram o templo, eles precisavam agora voltar-se para Deus. Então a gente percebe que depois de todo o chamado de Ageu e de Zacarias, com relação a voltem, reconstruam, o mais importante é a vida comigo, tudo bem, agora eles voltaram e reconstruíram. Mas é só isso? Não, Deus vai usar Malaquias para dizer: vocês estão ainda assim se esquecendo de mim. Eu estou a ponto de dar carta de divórcio para vocês, porque vocês voltaram de novo para aquilo que não deveriam. Vocês deixaram inclusive de sustentar a minha casa, vocês deixaram inclusive de sustentar o reino, quando ele menciona a casa do tesouro, que note, é diferente de a casa da oração. Casa de oração é uma coisa, nós sabemos o que é.
casa do tesouro é outra coisa. E Deus vai dizer, olha, nesse ponto vocês estão me roubando. E dízimos e ofertas naquela época estavam relacionados também com o pagamento dos tributos nacionais, que sustentavam a vida militar, a vida da monarquia e muitas outras coisas relacionadas à nação, tal como nós pagamos os impostos e tributos dos nossos dias. E esses tributos e impostos daquele tempo, que eram chamados de dízimos também, eram levados para a casa do tesouro, assim como os nossos impostos também são levados nos dias de hoje. Não tem nada a ver com o dízimo que era levado para a casa do Senhor, ou a casa de oração, ou o templo em Jerusalém, que diferenciava casa de oração de casa do tesouro. Só um parênteses para você pensar um pouquinho, se quiser mergulhar um pouco mais no texto e procurar compreender o que ele está querendo dizer com casa do tesouro. Não tem nada a ver com igreja, com aquilo que nós muitas vezes hoje compreendemos quando aplicamos ou associamos com a contribuição financeira nas comunidades locais. Mas o ponto de Malaquias, então, é o Senhor dizendo para o seu povo essas palavras. Meu povo, vocês construíram o templo, mas não é só isso. Eu quero o coração de vocês. Agora vocês precisam usar tudo isso. Falar comigo aqui. Ter comunhão comigo aqui. Sem esquecer da nação. Sem esquecer do todo que envolve a vida de vocês. É uma espécie de chamado de Deus para a obediência, por amor e em amor, até que o Messias viesse, até que o Messias retornasse. Eles se voltaram materialmente para a construção do templo, agora eles precisariam retornar com seus próprios corações diante do Senhor. Ainda algumas informações adicionais, a culpa era dos sacerdotes que não ensinavam ao povo o caminho certo. Deus promete que o tempo de purificar o seu povo estava chegando e que aqueles que se arrependessem e se voltassem para Deus seriam chamados de povo de Deus. Então Deus promete que aqueles que se arrependessem dos seus pecados e voltassem, esses seriam o seu povo. Aqueles que não apenas fizessem as coisas com as mãos, mas também fizessem com o coração, que estes seriam o seu povo. E que o tempo da redenção estava próximo, que em breve o espírito de Elias estaria sobre aquele que prenunciaria a vinda do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Falando de João Batista já em Malaquias também. Temos ainda esse slide sobre algumas informações. Ele ministrou aos judeus por volta do ano 400 a.C. Os pecados citados por ele são encontrados em Neemias 13, 10 a 30. Malaquias primeiro fala aos sacerdotes, Malaquias em segundo lugar fala ao povo. Está o líder, está o povo. Isso fica muito claro no livro do profeta Malaquias. Mas o povo responde questionando. Isso é muito interessante também. Algumas lições de Malaquias que nós retiramos, olhando para o panorama do livro, são: Malaquias reprovou os sacerdotes e o povo. Razão: práticas más levaram a nação a cair. Se eles não se arrependessem agora, essas mesmas práticas levariam o povo a cair uma segunda vez, a se afastar de Deus de novo. E a gente percebe 400 anos depois, com a vinda do Messias, o que é que o povo fez? O povo crucificou o Filho de Deus. Por quê? Porque abandonaram o servir com o coração e fizeram apenas com a letra, apenas com a razão, apenas com a frieza de suas práticas religiosas. Não é? Então Malaquias os chama para o arrependimento e para a reforma. Nós temos então nesse último slide, Malaquias nos apresenta o fim do Antigo Testamento, o último capítulo de Malaquias, e ele tem uma palavra final, uma profecia encerrada, e o povo só deveria ouvir e obedecer. E o tom dessa palavra no final é: voltem ao primeiro amor. Voltem a Deus, a esse Deus que revelou em toda a história, a esse Deus que vai enviar o seu Messias daqui 400 anos. Não é? Isso não está dessa maneira colocado ali, mas é o tom, é o sentido pleno por trás das palavras. Se vocês se voltarem, suas vidas sempre estarão seguras e em paz nas minhas mãos. O que nós vemos então no fechamento do Antigo Testamento é um pouco daquilo que nós vimos em todo o nosso curso do panorama bíblico do Antigo Testamento. Há sempre um Deus que se apresenta, fiel, pronto a perdoar, a entrar em aliança com o povo, convidando esse povo que entre em aliança com esse Deus, estendendo mãos vazias a esse Deus, oferecendo apenas o seu coração, obediente, nessa obediência que é por amor. E muitas vezes contritos e quebrantados, não por causa do medo do que viria, mas por causa da tristeza, por não terem amado a Deus, como poderiam ter amado, mediante os conselhos deste mesmo Deus. Essa comunhão, essa tensão na comunhão entre Deus e o povo, e a busca de Deus o tempo todo pelo seu povo, de uma maneira incrivelmente retratada pela vida do profeta Oséias, é o que nós encontramos ao longo de todo o livro.
Deus buscando Adão e Eva, Deus buscando Abraão, Deus buscando Noé, Deus buscando os da geração de Sete, Deus buscando até mesmo os da Torre de Babel, Deus buscando Moisés, Deus buscando a nação no deserto, Deus buscando a nação quando sofria no período dos juízes, Deus buscando mesmo quando um rei todo atrapalhado joga tudo pelo ar e põe tudo a perder, Deus chamando um novo servo, quando as nações abandonam e os reis, a nação abandona e os reis abandonam, Deus chamando os profetas em todo o tempo para chamar o povo, o próprio Deus, de volta para a comunhão consigo. É esse mesmo Deus que se apresenta depois no Novo Testamento, agora chamando não apenas o seu povo, mas pessoas de todo o mundo, para que arrependidos dos seus pecados venham ao Messias, prometido, agora encarnado, e conheçam a verdadeira vida, alegria, perdão e paz prometidos ao povo do Antigo Testamento e que agora estão dispostos a serem bênção para os povos de toda a terra. Muito bem, esse foi o nosso panorama em todo o Antigo Testamento. Como o próprio nome diz, nosso objetivo não foi olhar com detalhes, embora eu confesso para você que sou tentado a olhar com mais detalhes para um ponto ou outro, mas o tempo não nos permite a isso. Mas se vocês ficaram interessados em conhecer detalhes mais específicos de uma história ou de outra, procurem nessas bibliografias apresentadas ao longo do curso conteúdos que possam te ajudar a se aprofundar um pouco mais no conhecimento do Antigo Testamento. Que Deus continue abençoando a sua vida, continue perseverando no estudo e no conhecimento do Senhor. Vá até o fim, certamente o Senhor há de te honrar e de usar a tua vida para abençoar a muitos outros que aprenderão por meio do ensino através de sua vida. Deus continue te abençoando e continue sendo firme em seus estudos. Um forte abraço a todos.